Eles me roubaram a dignidade com um abraço e um sorriso. Lembro daquele almoço de domingo como se fosse hoje, na casa da minha mãe, em Santo André, o cheiro do frango assado com batatas perfumando a casa inteira. Roberto, meu marido, e Cássio, meu irmão, riam alto na varanda, o copo de cerveja suado nas mãos, discutindo futebol. A cena era tão perfeita, tão cheia de uma felicidade que parecia inabalável, que meu peito se enchia de um orgulho bobo. Eu, Marlene, aos 32 anos, me sentia a mulher mais sortuda do mundo, a costureira que tinha construído uma família de comercial de televisão. Mal sabia que, enquanto eu arrumava a mesa com a toalha de chita mais bonita, os dois homens que eu mais amava no mundo já tinham selado meu destino, transformando minha vida numa mentira bem contada, onde eu era a única na plateia que não sabia do final trágico da peça. Antes de eu mergulhar nesta memória, me diga de qual cidade você me ouve agora. Por quase 50 anos, guardei essa cena, num canto empoeirado da memória, como um vestido de noiva que não serve mais, mas que a gente não tem coragem de jogar fora. O som das risadas deles ecoava nas minhas noites de insônia, um lembrete constante da minha própria cegueira. Hoje, com 78 anos, olhando as samambaias que pendem na janela do meu pequeno apartamento aqui em São Paulo, entendo que o silêncio era o veneno que me mantinha doente. Decidi falar não para desenterrar velhos fantasmas em busca de vingança, pois o tempo e a vida já se encarregaram de cobrar a conta de cada um. Falo por mim. Falo pela Marlene, de 32 anos, que acreditava em contos de fadas, e por todas as mulheres que sentem o chão ranger sob seus pés, mas têm medo de olhar para baixo. Nossa vida em 1976 era um retrato fiel da classe operária do ABC paulista. Morávamos numa casinha de muro baixo e quintal de terra batida, onde o cheiro de bolo de fubá se misturava ao de graxa vindo das mãos de Roberto quando ele chegava da metalúrgica. Meu universo era o zumbido constante da minha máquina de costura, o barulho dos pés descalços da minha filha Silvia, de 5 anos, correndo atrás das galinhas, e a certeza do almoço de domingo na casa da minha mãe. Éramos uma família simples, trabalhadora, um exemplo de decência no bairro. Roberto era o esteio, o homem respeitado. Cássio, o irmão querido, a alegria da casa. E eu era o coração que bombeava o amor que os unia, a cola que mantinha tudo no lugar. Uma cola fraca, feita de inocência e açúcar, prestes a derreter no primeiro calor. Eu me sentia invisível na maior parte do tempo, e achava que isso era normal. Era o papel da mulher. Roberto e Cássio conversavam sobre a greve na fábrica, sobre política, sobre o futuro do país. E eu ouvia de longe, da cozinha, balançando a cabeça como se entendesse tudo. Se eu tentava dar uma opinião, Roberto passava a mão no meu cabelo e dizia: "Não se preocupa com essas coisas, meu bem. Deixa que a gente resolve." E eu aceitava. Sentia-me protegida por aquela ignorância imposta, como uma criança que fecha os olhos para não ver o escuro. Eles me elogiavam pelo tempero da comida, pela casa sempre arrumada, pela camisa bem passada. Eram elogios que me colocavam no lugar de um objeto útil e decorativo. E eu, na minha ingenuidade, agradecia, me sentia amada e valorizada por isso. O cotidiano era uma partitura que eu seguia sem errar uma nota. Acordar antes do sol, passar o café forte, o cheiro invadindo os cômodos, levar a Silvia para a escola, o toque da mãozinha dela na minha, a promessa de um doce na volta. Depois, horas a fio na máquina de costura, o som que era meu companheiro, o tecido deslizando sob meus dedos, transformando-se em vestidos para as vizinhas. Cada centavo que eu ganhava ia para uma latinha de biscoito, nosso fundo de emergência, meu pequeno segredo de independência. Era o dinheiro para uma eventualidade, para um remédio mais caro, para o material escolar da minha filha. Eu me orgulhava daquela latinha, do peso crescente das moedas e notas dobradas. Era a prova de que eu também contribuía, de que eu era mais do que a sombra que servia o jantar. A relação entre Roberto e Cássio era o pilar central da nossa família. Meu irmão, mais novo, via no meu marido um herói,
o irmão mais velho que nunca teve. Roberto, por sua vez, parecia ter em Cássio o filho homem que o destino não lhe dera. Iam pescar juntos, passavam horas na garagem consertando o Opala velho, dividiam segredos que eu nunca alcançava. Eu achava lindo. Era a prova de que eu tinha escolhido o homem certo, um homem de bom coração, capaz de amar o meu irmão como se fosse seu. Minha mãe vivia dizendo: Marlene, você tirou a sorte grande. Um marido como o Roberto e um irmão como o Cássio são uma bênção. E eu acreditava, com toda a força da minha alma, que era abençoada. Não via a teia sendo tecida ao meu redor, fio a fio. Às vezes, uma coisinha ou outra me incomodava, como uma pedra no sapato que a gente ignora para não parar de andar. Cássio começou a frequentar nossa casa com uma assiduidade que beirava o exagero. Jantava conosco quase todas as noites, ficava até tarde. E muitas vezes eu ia dormir e os dois continuavam na sala, conversando em voz baixa, entre risadas e silêncios. Uma vez vi Roberto entregar um envelope grosso de dinheiro para ele, dizendo que era para ajudar com aquele negócio. Quando perguntei, Roberto foi vago. Disse que era um empréstimo para Cássio começar uma pequena sociedade, algo sem importância. Eu, querendo acreditar na bondade do meu marido, não insisti. A confiança era o alicerce da minha casa, e eu não queria ser a pessoa a colocar a primeira rachadura. Lembro também de um dia em que fui ao centro comprar linhas para a costura e vi os dois saindo de um cartório. Achei estranho. Quando cheguei em casa e comentei, Roberto riu, um riso nervoso, e disse que Cássio o estava ajudando a resolver uma pendência antiga de um terreno do nosso avô. Coisa de homem, Lena. Burocracia. Chata. Ele disse, me dando um beijo na testa para encerrar o assunto. E eu deixei para lá. Era mais fácil acreditar na mentira confortável do que investigar uma verdade que poderia doer. A gente se acostuma a não fazer perguntas. O medo da resposta é, muitas vezes, maior do que a própria dúvida. E eu tinha um medo terrível de que minha vida perfeita, construída com tanto esforço, pudesse ter qualquer defeito em sua estrutura. A cegueira era conveniente. Permitiam-me viver na ilusão de que tudo estava sob controle. Enquanto eu me preocupava com a febre da Sílvia, ou com a entrega de uma encomenda de costura, eles estavam redesenhando o mapa da minha vida sem a minha permissão. A minha presença era apenas parte do cenário que eles montaram, para que ninguém desconfiasse da peça que estavam encenando. Eu era a esposa exemplar, a irmã dedicada, a dona de casa perfeita. Minha reputação era o álibi deles. Ninguém jamais duvidaria de dois homens tão de família, tão unidos, tão corretos, que tinham ao seu lado uma mulher como eu. Eu era a fiadora de uma farsa da qual eu mesma era a maior vítima. E ainda sorria para as fotos, orgulhosa do meu papel. Havia sinais sutis de que algo estava errado com nossas finanças, mas Roberto era mestre em desviar minha atenção. Um dia, o açougueiro comentou que a nossa conta estava atrasada, algo que nunca acontecia. Quando confrontei Roberto, ele ficou furioso. Disse que era um mal-entendido, que o patrão tinha atrasado o pagamento. No dia seguinte, a conta estava paga. E ele me trouxe um vasinho de violetas como pedido de desculpas. Eu me senti culpada por ter duvidado. Ele me fazia sentir assim, como se minha desconfiança fosse uma traição. Ele manipulava minha percepção da realidade com uma habilidade assustadora, me fazendo crer que a louca, a exagerada, a descontrolada era eu. E assim, eu ia me calando, engolindo as pequenas dúvidas em nome da paz. O dinheiro da minha latinha de biscoitos começou a sumir aos poucos. Primeiro, uma nota de 10, depois uma de 50. Eu dava falta, mas Roberto sempre tinha uma explicação. Peguei para completar o gás, meu bem. Depois eu reponho. Ou, precisei para um remédio urgente. Eu nunca via o dinheiro de volta. Mas como poderia acusar o meu marido, o homem que trabalhava de sol a sol por nós? Eu mesma comecei a duvidar da minha memória. Será que eu não tinha gastado e esquecido? Será que eu não estava contando errado? Ele era tão convincente que me fazia questionar minha
própria sanidade. A latinha, meu símbolo de poder, ia ficando cada vez mais leve, e junto com o dinheiro, minha autoestima e minha segurança também se esvaíam sem que eu percebesse. E então, para apagar qualquer resquício de dúvida, veio o último grande gesto antes da tempestade. Roberto chegou em casa num sábado com um presente para mim. Uma pulseira de ouro, fina, delicada. Disse que era para comemorar nosso aniversário de casamento, que estava próximo. Eu chorei de emoção. Fazia anos que ele não me dava um presente assim. Aquela pulseira no meu pulso era a prova material do amor dele, do nosso sucesso como casal. Colocou um fim em todas as minhas suspeitas. Senti-me tola por ter desconfiado. Naquela noite, deitada ao lado dele, olhei para o brilho do ouro no escuro e agradeci a Deus pela vida que eu tinha, pelo marido maravilhoso, pela família perfeita. A calmaria antes do furacão é sempre a mais enganosa, a mais cruel. A tempestade chegou numa terça-feira cinzenta. Roberto entrou em casa mais cedo, o rosto pálido, os ombros caídos. Ele não me olhou nos olhos. Sentou-se na cadeira da cozinha, a mesma onde eu o servia todas as noites, e desabou. Disse que tinha feito um mau investimento, um negócio de altíssimo risco que um colega da fábrica indicou. Disse que tinha perdido tudo. Não só o salário dele, mas todas as nossas economias, o dinheiro guardado no banco para a entrada de uma casa maior. Ele chorava como uma criança, um choro seco, desesperado. E eu, em choque, apenas o olhava, a xícara de café parada a meio caminho da boca. O zumbido da minha máquina de costura, que trabalhava no quarto ao lado, pareceu o único som do mundo naquele instante. O meu primeiro instinto foi o de ampará-lo. Levantei, coloquei a mão no seu ombro, disse que daríamos um jeito, que começaríamos de novo. Mas algo naquilo tudo soava falso. O desespero dele não parecia ser pela perda do dinheiro, mas pelo medo de ser descoberto. Enquanto eu o consolava, minha mente trabalhava. Rápido, juntando as peças. O dinheiro sumindo da latinha, as visitas ao cartório, os cochichos com Cássio. Uma náusea fria subiu pela minha garganta. Eu queria acreditar nele. Queria ser a esposa que apoia, mas o meu corpo reagia com uma repulsa que eu não conseguia controlar. Pela primeira vez na vida, ao olhar para o meu marido, eu não vi o homem que amava. Vi um estranho, um ator ruim, num palco mal iluminado, e senti um medo profundo. Cássio não demorou a chegar. Era como se ele já estivesse esperando o chamado. Entrou com uma expressão de falsa preocupação, abraçou Roberto, depois veio até mim. Calma, minha irmã. A gente vai dar um jeito. Homens de negócio às vezes erram. É normal. As palavras dele eram como óleo jogado na água. Não se misturavam com a verdade. Apenas boiavam na superfície. Ele nos trouxe pão e leite, como se a nossa fome fosse a prioridade. E enquanto ele falava sobre recomeços e sobre a importância de a família se manter unida, eu só conseguia olhar para a mão dele pousada no ombro de Roberto. Era uma mão de posse, de cumplicidade. Naquele momento, eu soube, com uma certeza que gelou minha alma, que meu irmão estava envolvido até o pescoço. A notícia da nossa falência se espalhou pelo bairro como fogo em mato seco. Os vizinhos nos olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Os mesmos que antes nos apontavam como exemplo, agora cochichavam quando eu passava. A humilhação era um fardo pesado. Tive que cancelar as encomendas de costura, pois não tinha dinheiro para comprar tecido. Tive que tirar Silvia da escolinha particular, uma das poucas vaidades que eu me permitia. Cada pequeno sacrifício era uma facada no meu orgulho. Roberto se encolheu dentro de casa, passava os dias no sofá, olhando para o nada, um retrato da autocomiseração. Ele se recusava a falar sobre o que tinha acontecido, usando a vergonha como desculpa para não me dar nenhuma explicação concreta. As discussões começaram, baixas e venenosas. Eu queria detalhes, nomes, valores. Ele me acusava de não ter compaixão, de chutá-lo quando ele já estava no chão. Você só pensa em dinheiro, Marlene?
Eu perdi a nossa vida e você está preocupada com extratos bancários? Ele gritava. E eu me encolhia, me sentindo um monstro. Cássio sempre aparecia nos piores momentos, como um anjo da guarda torto, para apaziguar a briga. Ele me levava para um canto e dizia: tenha paciência com ele. A cabeça de um homem que perdeu a honra é um lugar escuro. Você precisa ser a luz. Dele agora. Ele me manipulava com um discurso de dever feminino, de resignação cristã, me empurrando de volta para a minha jaula de silêncio e submissão. Eles me convenceram de que a única saída era vender a nossa casa, para pagar as dívidas mais urgentes. Cássio explicou, com uma planilha cheia de números que eu não entendia. Ele mesmo trouxe o comprador, um amigo de confiança que pagaria à vista, mas por um valor bem abaixo do mercado. É pegar ou largar, Lena. Na situação de vocês, não. Dá para escolher, ele disse com um tom de urgência. Eu me sentia encurralada, sem força para lutar. Assinei os papéis que eles colocaram na minha frente, o coração pesado, os olhos cheios de lágrimas. Lembro de olhar para a minha casa, para o meu jardim, para o balanço onde Silvia brincava, e sentir que estava assinando não a venda de um imóvel, mas a minha própria sentença. Na noite em que fechamos o negócio, Cássio nos levou para jantar numa pizzaria, para comemorar o primeiro passo da reconstrução. A situação era tão absurda que eu não conseguia comer. Roberto bebia cerveja atrás de cerveja, forçando uma alegria que não existia. No meio do falso festejo, Cássio se levantou para ir ao banheiro. Enquanto ele se afastava, algo brilhou no seu pulso sob a luz do restaurante. Era um relógio novo, de ouro, exatamente o mesmo modelo caro que Roberto tinha passado semanas admirando na vitrine de uma joalheria no centro, suspirando que era um sonho para outro dia. O metal dourado cintilou, e naquela pequena luz, toda a escuridão da mentira dele se tornou visível para mim. O ar me faltou. A partir daquele momento, uma frieza tomou conta de mim. A Marlene chorosa e assustada deu lugar a uma mulher que observava, calculava. A dor se transformou em combustível para a minha vigília. Passamos a morar de favor na casa da minha mãe, num quartinho nos fundos. A humilhação era diária. Minha mãe, sem saber de nada, me culpava pela nossa desgraça. Você devia ter controlado melhor os gastos do seu marido, ela dizia. Eu ouvia tudo em silêncio. Enquanto Roberto dormia, bêbado na maioria das noites, eu comecei a minha investigação. Revirei seus bolsos, suas gavetas, procurando por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista, uma prova do que meu instinto já gritava ser verdade. Eu não estava mais lutando pela minha família. Estava lutando pela minha sanidade. Uma noite, encontrei uma carteira velha que ele não usava mais, enfiada no fundo de uma bota. Dentro dela, dobrado em 4, um recibo amassado de uma loja de materiais de construção de uma cidade do interior de São Paulo, a quase 200 quilômetros de distância. A data era de 2 meses antes da nossa suposta falência. A compra era de um valor altíssimo: cimento, tijolos, telhas, o suficiente para erguer uma casa. O nome no recibo não era o de Roberto. Era um nome que eu não conhecia, mas o endereço de entrega era apenas o nome de uma estrada rural. Aquilo não fazia sentido. Por que Roberto guardaria o recibo de uma obra de um desconhecido numa cidade onde nunca tínhamos ido? O papel amarelado em minhas mãos pesava como uma pedra. Tentei confrontá-lo, mas escolhi uma abordagem sutil. Durante o café da manhã, comentei que uma prima estava pensando em construir uma casa no interior e perguntei se ele conhecia alguma loja de material de construção barata. Ele ficou pálido. Gaguejou que não entendia do assunto, que nunca tinha se envolvido com obras. A reação dele foi a confirmação que eu precisava. Ele estava mentindo. O medo em seus olhos era palpável. Naquele mesmo dia, Cássio apareceu para o almoço e, como se adivinhasse meus pensamentos, começou a falar sobre como era perigoso investir em terrenos no interior, cheio de golpistas. Era um aviso, uma ameaça velada. Eles sabiam que eu estava chegando perto e estavam tentando fechar o cerco ao meu redor.
me fazendo de louca. A pressão aumentou. Roberto começou a me acusar de estar delirando, de inventar coisas. Você está doente, Marlene. Essa situação mexeu com a sua cabeça. Ele dizia, com uma falsa preocupação que me revirava o estômago. Ele me isolou da minha própria família, contando para minha mãe e minhas tias que eu estava com problemas de nervos, que não andava bem. Todos passaram a me tratar com uma condescendência insuportável, como se eu fosse uma criança birrenta. Se eu tentava falar sobre minhas desconfianças, eles mudavam de assunto ou me ofereciam um chá de camomila para acalmar. Estavam me anulando, me transformando numa sombra histérica e desacreditada. A estratégia mais antiga e cruel para silenciar uma mulher. Ninguém acredita na louca da família. Foi então que me lembrei de algo que meu pai me disse no leito de morte, anos antes. Ele segurou minha mão e, com a voz fraca, sussurrou. Minha filha, seu irmão tem o coração bom, mas a ambição dele é um bicho traiçoeiro. Cuidado com a bondade fácil do Cássio. Nem tudo que reluz é ouro. Na época, eu não entendi. Achei que era um delírio da doença. Mas agora, as palavras dele ecoavam na minha mente com uma clareza assustadora. Meu pai tinha visto. Ele tinha visto a semente da ganância no filho mais novo, uma semente que eu, na minha devoção cega, e minha mãe, em seu amor incondicional, nos recusamos a enxergar. Aquela lembrança foi como encontrar um mapa no meio de um labirinto escuro. Comecei a agir com mais cuidado, a fingir que tinha aceitado a nossa situação. Voltei a ser a esposa submissa, a irmã conformada. Eu sorria, servia o café, perguntava sobre o dia deles. E eles relaxaram. Acharam que tinham vencido, que a louca tinha sido domada. Mas à noite, eu continuava minha busca. A velha garagem da casa da minha mãe era cheia de tralhas da nossa antiga vida, caixas que Roberto e Cássio haviam guardado lá. Numa madrugada, enquanto todos dormiam, fui até lá com uma lanterna. O cheiro de mofo e poeira era forte. Comecei a vasculhar tudo, caixa por caixa, movida por uma certeza que não sabia de onde vinha. Eu sentia que a resposta estava ali, em algum lugar, enterrada sob camadas de passado e mentiras. Atrás de uma pilha de jornais velhos, encontrei uma pequena caixa de madeira escura, com um fecho de metal enferrujado. Eu a reconheci imediatamente. Era a caixa de segredos do Cássio, da nossa infância. Ele guardava ali suas figurinhas raras, suas bolinhas de gude mais valiosas. Tentei abrir, mas estava trancada. Por que ele guardaria aquela caixa da infância ali, junto com as coisas do Roberto? O coração disparou no meu peito. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que o que quer que estivesse dentro daquela caixa iria destruir tudo o que eu conhecia, mas também iria me libertar. Sacudi a caixa perto do ouvido. Não era um barulho de moedas ou de bolinhas de gude. Era o som suave de papéis. Passei os 2 dias seguintes obcecada pela caixa. Tentei abri-la com um grampo, com uma faca de cozinha, mas o fecho era antigo e resistente. A ansiedade me consumia. Eu mal comia, mal dormia. Silvia me olhava com seus olhinhos assustados, sentindo a minha agonia. Durante o dia, eu escondia a caixa debaixo da minha cama. À noite, eu a pegava e tentava de novo, no silêncio do quartinho dos fundos, enquanto ouvia o ronco de Roberto ao meu lado. Aquele objeto se tornou o centro do meu universo, a promessa de uma verdade que poderia me custar tudo, mas que era a única coisa que me restava. Eu precisava saber. Era uma questão de sobrevivência, de recuperar a mim mesma da anulação que eles me impuseram. Uma noite, ouvi um barulho no quintal. Fui até a janela e vi Roberto e Cássio conversando perto da garagem. As vozes baixas, urgentes. Não conseguia ouvir tudo, mas peguei uma frase de Cássio que me gelou até os ossos. Ela tem que parar de futricar. Se a Marlene acha aquela caixa, estamos perdidos. Roberto respondeu algo que não entendi, mas seu tom era de pânico. Naquele momento, o medo deu lugar a uma fúria fria e calculista. Eles não iam me vencer. Voltei para o quarto,
Peguei a caixa e a chave de fenda mais grossa que encontrei na maleta de ferramentas. Não me importava mais em ser sutil. Eu ia arrombar aquela caixa e, junto com ela, a porta da minha prisão. O som da madeira se partindo foi alto no silêncio da noite, mas eu não me importei. Com as mãos trêmulas, abri a tampa. Lá dentro, cuidadosamente arrumados, estavam dezenas de documentos. Havia uma escritura de um sítio naquela cidade do interior, em nome daquele homem desconhecido do recibo. Havia extratos bancários de uma conta conjunta entre Roberto e Cássio, com depósitos regulares que somavam exatamente o valor que tínhamos perdido. E por baixo de tudo, um maço de cartas, amarradas com uma fita de cetim azul. Cartas de amor. Escritas por Roberto para Cássio, e por Cássio para Roberto. Eram cartas apaixonadas, cheias de planos para uma vida juntos. Longe de tudo. Longe de mim. A traição não era apenas financeira. Era total. Eu não chorei. Eu não gritei. Uma calma terrível desceu sobre mim. Peguei a pulseira de ouro que Roberto tinha me dado, aquele símbolo da última grande mentira, e a coloquei sobre as cartas. Fechei a caixa. Senti como se tivesse envelhecido 20 anos em 20 minutos. O mundo como eu o conhecia tinha deixado de existir. A dor era tão profunda, tão avassaladora, que transcendia as lágrimas. Era uma dor que petrificava. A Marlene, que acreditava no amor, na família, na decência, morreu naquela madrugada, no chão frio do quartinho dos fundos. No lugar dela, nasceu uma mulher que não tinha mais nada a perder. E uma mulher que não tem nada a perder é a criatura mais perigosa do mundo. O cheiro da minha dignidade sendo queimada era o que eu sentia. Era um cheiro de papel velho, de tinta desbotada e de uma mentira que durou anos demais. Eu me levantei, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. O peso da dúvida, da culpa, da sensação de estar louca. Agora eu tinha a verdade. E a verdade, por mais feia que fosse, era sólida. Era algo em que eu podia me apoiar. Eu já não era a vítima trêmula no escuro. Eu era a dona da luz. E estava prestes a acender o interruptor. A minha quietude, a minha submissão, a minha invisibilidade tinham acabado. Eles tinham subestimado a força de uma mulher que aprendeu a costurar seus próprios retalhos, a remendar a própria alma. E agora, eu ia usar a linha e a agulha mais fortes que eu tinha. Às vezes, a gente precisa descer até o fundo do poço só para descobrir que o chão é firme e que podemos pegar impulso para subir. Aquela caixa era o meu fundo do poço e a minha mola propulsora. A revelação não me quebrou. Ela me refez. De repente, eu entendia tudo. Os segredos, as viagens, o dinheiro, o relógio, a cumplicidade. Não havia mais peças soltas. O quebra-cabeça estava montado, e a imagem que ele formava era monstruosa, mas era clara. Eu respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões pela primeira vez em meses, sem o peso da angústia. Eu sabia exatamente o que fazer. O próximo almoço, de domingo, seria diferente. Não haveria frango assado. O prato principal seria a verdade. Crua e indigesta. Senti uma espécie de poder silencioso que nunca havia experimentado. Era a força que vem não do grito, mas da certeza. Eu não precisava mais da aprovação deles, do amor deles, nem mesmo do respeito deles. Eu só precisava de mim. Passei o resto da semana em um estado de calma absoluta, planejando cada passo. Eles estranharam a minha mudança. Eu estava mais serena, quase distante. Roberto chegou a perguntar se eu estava me sentindo bem. Eu sorri e disse que nunca me senti melhor. E era verdade. A proximidade da libertação tem um efeito tranquilizante. A gente para de lutar contra as ondas quando avista a terra firme, mesmo que a praia seja deserta. Eu estava avistando a minha praia deserta. O domingo chegou. Um dia ensolarado, irônico. Minha mãe preparava a mesa na sala, cantarolando. Eu a ajudei, como sempre. Arrumei os pratos, os talheres, os copos. Mas, no centro da mesa, em vez da travessa de salada, coloquei a caixa de madeira aberta. Distribuí as cartas, os extratos, a escritura,
como se fossem os lugares de cada um na mesa. Deixei a pulseira de ouro bem em cima da escritura do sítio deles. Era uma instalação de arte macabra, a exposição da minha vida roubada. Sentei-me à cabeceira e esperei. Minha mãe olhou para aquilo sem entender. Perguntou que brincadeira era aquela. Eu apenas disse: "Espere, mamãe. Os convidados de honra estão chegando." Meu coração não batia mais rápido. Estava firme, ritmado, como o de um soldado antes da batalha final. Eles entraram rindo. Cássio com uma garrafa de vinho na mão. Roberto com o braço sobre os ombros do meu irmão. A risada morreu no instante em que viram a mesa. O rosto de Roberto perdeu toda a cor. Tornou-se uma máscara de cera. Cássio tentou disfarçar, forçar um sorriso. "O que é isso, Marlene? Arrumando a papelada no meio do almoço?" A voz dele tremeu. Eu não respondi. Apenas apontei com o queixo para a escritura em cima da mesa e depois para a pulseira. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Minha mãe olhava de mim para eles, o rosto enrugado numa interrogação confusa e assustada. O tempo parou. Eu não gritei. Não os acusei. Minha voz saiu calma, nivelada, cortante como vidro. Eu gostaria de um divórcio, Roberto. E gostaria da minha parte. A parte que vocês me roubaram para construir essa vida nova. Apontei para as cartas de amor. Imagino que não precisem mais de mim como fachada. Cássio deu um passo à frente, a raiva substituindo o medo. Você está louca? O que você andou bisbilhotando? Isso não prova nada. Mas Roberto o segurou pelo braço, derrotado. Ele sabia que não havia mais para onde correr. Os olhos dele encontraram os meus. E neles eu não vi arrependimento. Vi apenas o pavor do homem fraco que foi pego. O medo da consequência. O fim da vida confortável que ele tinha construído sobre as minhas ruínas. Foi minha mãe quem reagiu. Ela pegou uma das cartas, as mãos trêmulas mal conseguindo segurar o papel. Ela leu. E depois outra. E outra. O rosto dela se transformou. A confusão deu lugar a uma compreensão horrível. E depois a um nojo profundo. Uma dor de mãe que é diferente de todas as outras. Ela olhou para Cássio, seu filho querido, seu menino, e eu vi o amor se quebrar nos olhos dela. Ela não disse nada. Apenas soltou as cartas sobre a mesa como se queimassem e se virou de costas para ele. Aquele gesto, aquele silêncio da minha mãe, foi a sentença final. Foi mais devastador do que qualquer grito meu poderia ter sido. A família que eles usaram como escudo tinha acabado de ruir sobre suas cabeças. Eu tinha duas opções naquele instante. Armar o maior escândalo que aquela rua já vira, ou pegar o que restava da minha dignidade e ir embora. Pense bem, o que você teria feito se estivesse ali, no meu lugar? Eu escolhi a segunda opção. Não por eles, mas por mim. Eu não queria mais respirar o mesmo ar que eles. Levantei-me da cadeira, ajeitei meu vestido simples e fui até o meu quarto. Peguei a pequena mala onde eu já tinha colocado as minhas roupas e as de Sílvia. Passei por eles na sala, que continuavam paralisados, como estátuas numa tragédia grega. Não olhei para trás. A única coisa que eu disse, ao abrir a porta da frente, foi para a minha filha. Vamos, meu amor. A gente vai começar uma vida nova. A queda deles foi silenciosa, assim como a minha vitória. Eu não precisei mover uma palha. A verdade, uma vez solta, faz o seu próprio estrago. Soube, meses depois, por uma prima, que Cássio foi expulso de casa pela minha mãe naquele mesmo dia. Ela nunca mais o perdoou. Nunca mais pronunciou seu nome. Roberto tentou me procurar, me pedir perdão, mas eu nunca atendi suas ligações. Nunca respondi suas cartas. Ele se tornou um homem amargurado, que perdeu a esposa, o amante, a família e o respeito. Tudo de uma vez. Dizem que ele envelheceu rápido, consumido pela culpa e pelo álcool. A casa que eles compraram no interior, o ninho de amor secreto, virou um monumento à ruína de ambos. Minha ascensão também foi silenciosa. Mudei para São Paulo com Sílvia. Aluguei um quartinho, arrumei um emprego como costureira numa grande confecção. Os primeiros anos foram difíceis.
de muito trabalho e pouco dinheiro. Mas pela primeira vez na vida, eu era a única dona do meu destino. Cada refeição que eu colocava na mesa, cada peça de roupa que eu comprava para a minha filha, era fruto do meu suor, do meu esforço. Não havia mais mentiras, não havia mais medo. Havia apenas a dura e honesta realidade. E eu descobri que a realidade, por mais dura que seja, é infinitamente melhor do que a mais confortável das ilusões. Eu estava construindo minha casa sobre a rocha, e não mais sobre a areia. Eu encontrei minha justiça não na vingança, mas na paz que conquistei. A minha justiça está no cheiro de terra molhada das minhas samambaias depois que eu as rego de manhã. Está na risada da minha neta pelo telefone, me contando sobre a faculdade. Está no sabor do café que eu preparo só para mim, sem pressa, olhando o movimento da cidade pela janela. São pequenas coisas, coisas que eles nunca poderiam me roubar, porque são coisas que vêm de dentro. Eu perdoei. Não por eles serem merecedores, mas porque eu merecia me livrar do peso do rancor. O perdão foi o último cadeado que eu abri, o que me libertou de vez da lembrança deles. Eles se tornaram apenas um capítulo antigo e desbotado da minha longa história. Hoje, quando me olho no espelho, vejo as rugas, os cabelos brancos, as marcas que o tempo e a vida deixaram em mim. Mas eu não vejo a mulher invisível e assustada de antes. Eu vejo uma sobrevivente. Vejo uma mulher que foi ao inferno e voltou, trazendo consigo a posse de si mesma. A maior lição que aprendi é que o silêncio pode ser uma prisão, mas a verdade, mesmo que dita apenas para nós mesmas, é a única chave que pode nos libertar. A gente não precisa que o mundo inteiro acredite na nossa história. A gente só precisa que a gente mesma acredite nela. E eu acredito na minha. Eu vivi cada palavra, cada lágrima, cada pequena vitória silenciosa. Levaram a casa, mas me deram o mundo. Levaram meu nome de casada, mas me devolveram a mim mesma. No fim, acho que saí no lucro. Esta foi a minha verdade, guardada por quase 50 anos. Se um pedaço dela encontrou um lugar no seu peito, me diga o que ficou com você nos comentários, e talvez compartilhe com alguém que precise se lembrar da própria força.